Boa noite, meu povo! Dando sequência ao nosso ciclo de lives Ciência e Polícia. Hoje teremos a honra de ter aqui nossa companhia, nossa querida colega Guarda Municipal de Campinas, Aguiar, GMF Aguiar, que estará aqui conosco para falar de uma temática que julgo muito importante, que são as mulheres na segurança pública. Para quem não me conhece, eu sou o Tenente Coronel Luciano Loyola, da PMDF, editor-chefe da editora Última Rácio. Lembrando que, quando do encerramento da nossa live, a mesma ficará disponível aqui no IGTV e também estará no canal da editora Última Rácio no YouTube. Já peço àqueles que não nos seguem para nos seguir, para se cadastrar, para receber notificação de todas as lives e todos os vídeos que a gente posta por lá. Nesse período de pandemia já tivemos quase 100 lives, todas falando sobre ciência, polícia, segurança pública e áreas correlatas, sempre debatendo, conversando, um bate-papo informal e bem agradável com os diversos atores que integram o sistema de segurança pública. Tivemos há uma semana atrás aqui o nosso querido comandante Braga, ex-comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Estamos aqui franqueando esse espaço para falar com todos os segmentos da segurança pública e não poderia ser diferente com os nossos colegas guardas municipais pelo Brasil afora. Já vou verificar aqui se eu já tenho a nossa colega convidada da noite, a GMF Aguiar, para que ela possa ingressar aqui e participar dessa nossa live. Lembrando, eu sempre gosto de mencionar aqui nas nossas lives o recente reconhecimento pelo Ministério da Educação e Cultura, mais precisamente pelo Conselho Nacional de Educação, que reconheceu as ciências policiais como novo campo. Isso nos enche de orgulho, porque é uma valorização de nós profissionais que nos dedicamos ao estudo das ciências policiais, segurança pública e áreas correlatas. Já temos aqui a nossa estimada convidada, GMF Aguiar, da nossa querida Guarda Municipal de Campinas. É uma satisfação imensa tê-la aqui, que também é bacharel em Direito e é lotada no grupo de ações especiais daquela guarda. Aguiar, posso chamar assim? Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Não sei como o chamo, se só pelo nome ou Tenente Coronel Luciano. Pode chamar de o senhor Luciano. Me ajuda. Fique à vontade. Luciano. Então tá bom. Gostaria desde já, Luciano, agradecer o convite, o espaço e falar em nome, dos nossos colegas, da família Azul Marinho. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu sei que diversas pessoas poderiam, estar aqui representando essa nação Azul Marinho, mas me sinto feliz, pelo convite e vamos seguir adiante aí. E com certeza será uma noite que ficará aí gravada, para que outras pessoas possam assistir. E desde já, imensamente, muito obrigada pelo convite. Excelente. Eu convidei a GMF Aguiar em virtude de acompanhá-la nas redes sociais. Não nos conhecíamos antes, passamos a nos conhecer agora pelo Instagram. E o que me chamou a atenção é a sua dedicação à causa, da sua corporação, envolvida também na área de comunicação social, sempre levando uma boa imagem da corporação. E alguns vídeos muito interessantes, mencionando a questão da necessidade do treinamento físico para o policial, para o agente de segurança pública, inclusive treinamentos com simulação de arma de fogo. Achei muito interessante. E a gente consegue, eu que estou nas redes sociais, a gente consegue identificar e plotar pessoas como a GMF Aguiar, que são devotadas pela
pela carreira que abraçaram, e a gente sabe, né, que é uma profissão muito complexa, né, uma profissão como integrante das forças de segurança pública, a gente sabe que não é fácil, nem sempre a sociedade reconhece o nosso devido valor. Às vezes, mesmo dentro da casa, né, temos colegas que às vezes não conseguem entender o trabalho desempenhado, e nem todos, né? A gente, em toda profissão existe, nem todos abraçam a carreira de maneira tão entusiasmada como a nossa GMF Aguiar, e é por isso que ela está aqui conosco. Também acompanhei alguns podcasts que ela participou. Achei muito interessante a forma com que ela aborda algumas questões, e a convidei, não pelo fato de ser mulher, para falar de uma temática que eu julgo de fundamental importância. Até falei com a Aguiar, que nós lançamos pela editora Última Raça um livro envolvendo policiais de 3 estados, falando sobre feminicídio e violência doméstica na perspectiva do policial. Por que isso? A gente percebe que, às vezes, há muitas críticas em relação a nós, como se nós não prestássemos o apoio necessário às vítimas de violência doméstica. E a gente tem uma série, e tenho certeza que na Guarda Municipal de Campinas não é diferente, tem ações voltadas à questão da prevenção da violência doméstica e também do feminicídio. E é uma temática que me é muito cara. Eu também sei que a GMF Aguiar tem, como todo bom guarda municipal, uma bandeira de valorização da categoria como atores importantes do sistema de segurança pública brasileiro, que, obviamente, precisam de mais reconhecimento, né? Assim, conversamos aqui também com o comandante Braga, e com a GMF Aguiar não é diferente. Então, Aguiar, já vou passar a palavra para você, afinal aqui é um bate-papo, né? A convidada da noite é você, com essa temática, né? Embora eu até mencionei a ela que ela vai ficar muito à vontade para falar de outras questões, como a luta dela também em relação à valorização das guardas municipais, né, dessa Nação Azul, e também a questão principal, que é a questão das mulheres na segurança pública. A gente sabe que há vários estudos, né, antropológicos, sociológicos, poucos ainda, infelizmente, de profissionais da segurança pública debatendo, refletindo sobre a presença das mulheres na segurança pública. Nós temos hoje alguns estados que determinam, né, aplicam um determinado limite para o público feminino, e a gente percebe em todas as profissões, né, uma representatividade muito grande de mulheres, né? E nas forças de segurança pública não é diferente. Então, gostaria de ouvi-la aqui a respeito dessa questão, para que a gente possa aprofundar e, de certa forma, contribuir, né, para que as nossas queridas mulheres sejam bem recebidas, bem tratadas dentro das nossas instituições. Muito obrigada. Iniciamos, né, com fala que muitas vezes, né, essas mulheres que não ainda estão nessas carreiras policiais, elas sentem um certo receio, né, por ser um ambiente muito mais masculino, né, propriamente dito. Então existe esse receio inicial, mas o sonho fala mais alto. Então tem que deixar de lado, né, essa questão, como será, e realmente partir para conhecer, né? E como a gente menciona, Luciano, dar a cara a tapa, né? E realizar o sonho. Eu mesma, né? Quando eu me propus a prestar concurso nessa área, tive essa pergunta, né? Da minha família. Tem certeza, né? Eu tenho 4 irmãs, então imagina, não tem nenhum homem, não tenho ninguém da área de segurança na família. Eu fui a primeira, né? Que prestou esse concurso e que foi para esse lado. E aí se pergunta, né? Tem certeza que é isso que você quer fazer? E aí eu já tinha a resposta, eu não me via fazendo outra coisa, e hoje me sinto, de certa forma, feliz com aquilo que eu faço, e é por isso que certamente transmite aí por meio das redes sociais para você e para outras pessoas que acompanham, né, o meu canal, né, a minha página lá do Instagram. E até interessante, viu, Luciano, porque a gente deixa de lado certas situações nossas, no meu caso,
a timidez, a questão da exposição, né? A questão da minha opinião, que no momento inicial eu tinha, né, sobre aparecer fardada, a questão da segurança ali em si. E aí você vê que uma questão muito importante, né? Que você tem uma certa, digamos, habilidade ou qualquer outro termo que possa ser usado em relação, né, à questão da fala. Então, a gente deixa de lado os nossos interesses, as nossas questões, e passa aí a colocar a questão profissional em primeiro lugar. E foi isso que eu fiz. Então, em 2019, a minha página GMFH é bastante recente. Em 2019, eu abri mão, né, foi lá no final do ano, eu abri mão dessas questões particulares e eu falei, sim, vamos fazer esse trabalho, né, de falar sobre as guardas municipais. Aceitei participar de um projeto, né, que ia até as cidades, falava sobre a guarda municipal, algum curso, algum material novo que chegava, ou até mesmo conhecer algumas guardas que iniciavam, como foi o caso de Guaxupé, né, a cidade começou a ter guarda municipal em 2019. Então, eu iniciei fazendo esse trabalho e deixei de lado essas questões do que eu achava, porque eu acredito muito naquela visão que alguém precisa fazer. Então, além daquela questão, né, operacional, a gente precisa sim ter homens nas ruas, como temos, bastante profissionais de competência, mas a gente precisa de alguém que mostre esse trabalho, alguém que fale, né? Alguém que nos represente. Então, ali dentro das minhas possibilidades, eu aceitei aquela proposta e fiz até onde eu pude, porque requer recursos, né, financeiros que acabavam sendo custeados pela minha pessoa mesmo, mas para mim fez muito sentido, que é o que eu falo, o pouco para a gente, para outras pessoas, pode ser muito. Então, aquilo para mim, inicialmente, fez muito sentido. Eu já estava ali mais ou menos, acredito, uns 3 anos, né, dentro da minha corporação, e em alguns momentos, né, a gente se sente desmotivada, às vezes, né, por algumas questões de trabalho, ou algumas questões pessoais, e vai ter momentos, isso é muito natural, em qualquer área da nossa vida, a gente vai se sentir desanimado, de certa forma. Então, quando eu iniciei esse trabalho de ir até a cidade, conhecer uma outra guarda, fazer um vídeo, tirar fotos, né? Você vê que ali, em muitos momentos, aquela guarda está esquecida, né? Está ali e ninguém nem lembra, ou ninguém nem conhece, na verdade. E quando a gente faz esse trabalho de ir lá, tirar uma foto, fazer um vídeo, mostrar para as pessoas, conhecer um pouco mais sobre o trabalho, né, da família Azul Marinho. Como eu disse, eu vindo de uma guarda maior, numa cidade maior, com quase 1,5 milhão de habitantes, vou para uma cidade pequena, uma guarda que muitas vezes está ali esquecida, ninguém nem lembra ou nem conhece. Você faz um vídeo, faz uma divulgação, isso faz com que essas pessoas fiquem felizes e essa felicidade passa para mim e aquilo foi me motivando a continuar esse trabalho. E aí, então, começou a página GMF Aguiar. Excelente, H. E assim, como é interessante, é importante ter atores que falem, e aqui eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que eu não falo em nome da minha corporação, assim como a Aguiar também não fala em nome da corporação dela. Estamos aqui exprimindo o nosso ponto de vista, né? Como apaixonados pela carreira que abraçamos, né? E, obviamente, o resultado final e pelo menos é o que a gente pretende, né? Só são efeitos positivos para o engrandecimento das nossas instituições. E a Aguiar, a presença dela nas redes sociais é importante porque irá transmitir para outras mulheres que existe espaço para que elas estejam também nas forças policiais. E há necessidade, não só operacional em relação a uma abordagem, em relação a circunstâncias em que o mais adequado é que uma mulher atue, seja no campo operacional, seja no campo administrativo. Há sempre espaço para as mulheres, né? E a gente tem a prova de como as mulheres, né, têm desempenhado excelentes, têm entregue, né, excelentes
resultados em diversas corporações, né, instituições privadas e também na iniciativa, na administração pública. E por que não ser diferente nas polícias, né, nas forças de segurança? E eu tenho inúmeras colegas que são excelentes profissionais, modelos, né, de profissional para outros integrantes, e que a polícia só ganhou com a entrada delas, né? Então é muito importante. Eu até mencionei para a Guiar que o Instagram dela ainda é fechado, né? Ela só aceita alguns convites, né, de pessoas, e eu vejo ali pelo público dela que ela equacionou bem o avatar dela para ter guardas, para ter pessoas que de fato possam ser alcançados pela mensagem dela. Até estou falando com ela que ela tem muito a entregar, e a possibilidade dela abrir o Instagram dela para que ela possa fazer esse trabalho. Afinal, é muito importante, viu, Aguiar, as polícias, as forças de segurança, ter pessoas que possam defendê-las num espaço cada vez. É lógico que tem melhorado muito, mas ainda é muito restrito a nós, agentes de segurança pública, que temos muito a ofertar quando se reflete, debate sobre questões que envolvem prevenção da violência e da criminalidade. Infelizmente, somos esquecidos, né, pela comunidade acadêmica, não somos convocados a participar do debate a respeito de revisão, né, legislativa de temáticas que nos interessam. E hoje nós temos que abrir essa picada na selva, colocar a cara, dar a cara a tapa, né? A gente sabe que tem críticas, alguns colegas não conseguem entender, né, ou ver com olhos não muito positivos quando um colega da segurança pública passa a estar presente nas redes sociais, mas eu acredito que quando a gente está tentando entregar um conteúdo de qualidade como isso que a gente está fazendo aqui, debater questões que são muito caras, né, às instituições, e a gente tem aqui colegas que são policiais, guardas municipais, mas temos também pessoas que têm um sonho de ingressar nas corporações, às vezes só enxergam a possibilidade de um concurso para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Federal, mas é importante saber que há espaço também nas guardas municipais, e que tem, né, feito um trabalho sempre tem entregado um trabalho muito relevante para a sociedade. E essa fala da GBF Aguiar a respeito de nem sempre as guardas municipais serem valorizadas, ela é muito interessante, porque eu confesso, até falei isso com o comandante Braga, né? Eu tenho um tio meu que é guarda civil, da Guarda Municipal de São Paulo, né? A Guarda Civil Metropolitana, e desde adolescente que eu visitava ele em São Paulo e ia até a Guarda, eu sempre o vi como um policial, um verdadeiro policial vibrador, né? E sempre acompanhava com um olhar interessante a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, e sempre ativo como uma polícia. Mas no dia a dia, a gente percebe que as demais forças ainda não enxergam e não valorizam como deveriam valorizar as guardas municipais. Há ainda uma discussão a respeito do assento constitucional das guardas, né, que é debatido, e existe toda uma movimentação no sentido de dar o relevo necessário para as guardas na Constituição. Mas o que a gente percebe, e assim, eu de forma mais detida, porque eu estou nas redes sociais, com esse trabalho agora do nosso Instagram, e também por ser um estudioso, né, ter meus estudos de doutorado voltado à área da segurança pública, e como eu acompanho nas redes sociais a devoção e o amor que guardas municipais como você devotam à carreira, sabe? Vibrando, entregando o seu máximo, né? Sentindo o orgulho de vestir aquela farda. Então, a gente tem que reconhecer esses talentos, e é por isso que resolvi convidar o comandante Braga, resolvi convidar aqui a GMF Aguiar, e outros também serão convidados, porque a gente precisa, né, estreitar os laços e debater, refletir sobre soluções adequadas para a gente diminuir, né? Infelizmente, ainda mais, né, que a gente tem percebido que a gente tem conseguido diminuir os índices criminais, né? A gente teve, em 2017, mais de 60 mil homicídios no Brasil. Esses números têm diminuído, mas a gente precisa diminuir mais ainda. E só conseguiremos fazer isso, né, com a união de esforços de todas as instituições, independente do nome que elas têm, né?
Exatamente. Você mencionou logo no início, né, da sua fala, sobre as questões das críticas, né? Muitas vezes as pessoas não entendem. Eu até falei lá no início da questão da importância, né? Não só da questão do operacional, mas que as pessoas viessem a conhecer o trabalho, né? Alguém precisa fazer, alguém precisa ser o porta-voz, né? Desses órgãos, dessas corporações. E a gente, na verdade, a gente precisa apoiar, né? O ideal seria que a gente tivesse esse apoio. Mas o mais importante é a questão da gente fazer as coisas que a gente se sente bem, né? Aquilo que faz sentido para a gente. Isso que é o mais importante. Porque quando a gente está fazendo algo ali, buscando agradar as pessoas, buscando saber o que elas pensam, né? Na verdade, agradar, a gente acaba em algum momento desanimando. E quando a gente faz porque realmente a gente gosta, é por isso que as coisas continuam. E pensando nisso, exatamente esse trabalho, né, dessa forma que a guarda vem crescendo cada vez mais. A gente está falando aí de homens e mulheres, né, como você mencionou, que dedica a sua vida, né, que deixa os seus familiares e vão em luta, né, em prol do bem da sociedade. Então, são homens e mulheres que merecem, na verdade, os nossos aplausos. E uma observação, que eu até estava comentando com um colega de farda, olha que interessante, num primeiro momento, né, como você falou, às vezes faltava, né, falta ainda um pouco mais, mas faltava espaço para que as pessoas nos ouvissem, né, desse oportunidade de conhecer o nosso trabalho. E o mais interessante foi que nós mesmos, né, já que de repente alguns governantes, alguém não faz essa questão, a gente mesmo foi tendo um canal ali, foi chamando um outro, foi fazendo esse convite, foi dando voz a um outro para que as pessoas pudessem, né, a população em si, elas pudessem conhecer o nosso trabalho. Então, a gente também precisa trabalhar muito essas questões, né? A gente parece que o brasileiro tem uma questão de uma mania de apoiar às vezes coisas que não vão para frente, né? Coisas que não agregam. A gente está falando de homens e mulheres que estão dispostos a servir, que se dedicaram, que estudaram, que prestaram um concurso, né? Que dão a sua própria vida, como a gente mencionou todos os dias, e por que não apoiar, né? Como você falou, por que não apoiar esses órgãos? Por que não trabalhar de uma forma integrada, de uma forma harmônica? Esse é o objetivo final. Eu até falei lá no podcast que nós, né, de repente, em algum momento teve algum atrito sobre essas questões de ser ou não ser, de tomar espaço, e até mencionei, nós não queremos tomar espaço de ninguém, né? Nós sempre colocamos ali em exemplos mínimos por meio de uma foto, uma operação conjunta com um órgão federal, com um órgão estadual. Ei, juntos somos mais fortes. Então, essa é a mensagem que a gente quer a todo tempo passar, né? Não estamos para tomar o lugar de ninguém e estamos para desempenhar um trabalho, porque a gente vê, né, muita situação cada vez mais, de repente, né, o crime se organizando, e porque nós, né, servidores públicos, agentes de segurança pública, não se organizar de forma integrada, de modo que cada um de nós, com as suas respectivas responsabilidades, assuma o papel que para qual nós fomos destinados. Então, é um espaço, né, que nós mesmos nos demos de dar voz e vez a cada um que exerce suas atividades e que presta um serviço de excelência todos os dias. Aguiar, eu fico imaginando que você está com 7 anos, né, de carreira. Você ingressou com quantos anos na guarda? Eu prestei o concurso em 2019 e demorou um pouco, né, essa chamada, e aos 22 anos eu entrei na academia, né, no curso de formação. E o que eu percebo se a gente for, quer dizer, eu faço uma correlação quando eu entrei na polícia, né, com 19 anos,
e obviamente a família, como você até falou, né, fica assim um pouco, ainda mais quando a gente não tem policiais na família, a família fica com essa indagação, né, com medo, receio, pai, mãe, e eu me imagino para a mulher, né, ainda há esse receio, né, de uma mulher ingressar na força muito nova. Aqui na nossa academia nós temos uma amiga que ela ingressou com 17 anos, né, até por força de liminar, né? Na academia são 3 anos, então há esse receio da família. Nesse sentido, eu gostaria até de trabalhar essa questão, porque eu sei que tem colegas aqui que estão nos acompanhando que também almejam ingressar em uma carreira policial. E aí eu gostaria que você falasse um pouco dos desafios, né? Da visão que você tinha, os medos, né? Os receios, e como eles foram sendo trabalhados, né? Nos primeiros meses ou dias do seu ingresso na corporação. Ah, Luciano, eu até dou risada porque na academia a gente é treinado, né, para situações da rua. E uma frase me marcou muito, né? Alguém chegou ali e falou: se você sobreviver o primeiro ano, já já Está no pode lucro. considerar que está ótimo. E ali eu fiquei pensando, caramba, o negócio é tenso mesmo, né? Sobreviver o primeiro ano. Então, assim, a gente vai para a rua com aquela expectativa, né, de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, sabendo, né, imaginando, na verdade, não sabendo, porque a gente não sabe nada ainda, é uma experiência nova. Então, imaginando, né, das dificuldades, né, se perguntando como que vai ser daqui para frente, entendendo que, de fato, a vida muda, né, isso é um fato, a vida muda, a postura tem que mudar, certos lugares que a gente costumava, algumas pessoas específicas, outras já são mais tranquilas, vão para alguns lugares mais tranquilos, mas abrir mão de alguns lugares que você ia, de algumas convivências. Então, nesse processo ali da academia, você já vai tendo entendimento que tua vida, a partir de agora, não é mais a mesma. Você não o Luciano, você agora, eu não sei o seu nome de guerra, mas você passa, né, a ser um servidor público e agora não, por exemplo, não é mais a minha pessoa em si que quando se envolve em uma situação não é mais a Guarda Municipal de Campinas que se envolveu numa briga, a Guarda Municipal de Campinas que estava em um determinado lugar. Então a gente passa a ser espelho, né? A gente passa a ser espelho e a população né? Todo mundo está de olho na gente, porque realmente é um trabalho diferenciado, é um trabalho que a gente restringe, né? Conforme o poder que nos é dado, né? A gente restringe alguns direitos e aí as pessoas quer que você seja exemplo, já que você me cobra isso, né? Em algum momento, quando você está trabalhando, há uma forma, né? Indireta aí de uma fiscalização em relação à nossa pessoa. Então a gente realmente muda a postura, os desafios são novos, né? As condutas passam a ser diferente, mas isso tudo faz parte do processo. E a questão também, eu sempre penso uma questão, Luciano, a gente quando trabalha em uma empresa, a gente muitas vezes muda de cidade, né, ou de município, de estado, e essa empresa não vai pesquisar, saber sobre você. Então, a vida de um servidor público é muito mais, quando se fala em conduta ilibada, de fato porque qualquer lugar que você for ingressar, né, concurso público, vai puxar tudo sobre você, né? Quem que era a guiar quando era a Guarda Municipal de Campinas, né? Quem que era o Luciano? Então, a vida é totalmente, como a gente fala, né, o termo conduta ilibada, e isso é muito importante as pessoas terem em mente essa questão. Aqui, no concurso público, existe um percentual para o público feminino ou é meio a meio? Isso é muito relativo, Luciano, porque tem cidades, né, aqui da região que com vagas
gerais, né? Tanto homem quanto mulheres vão concorrer àquele número de vagas, e foi como o caso aqui da Guarda Municipal de Jundiaí, foram 10 vagas, e aí não teve quantidades específicas, tanto para homens, tanto para mulheres. Aqui em Campinas já é diferente, né? Foi aberto o concurso em 2019 e foi 50 vagas para homem e 10 para mulher. Então, isso é muito relativo. Acho que travou aqui retornou. É porque deu uma travada na sua internet, voltou. Mas você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só que para mim está a tela preta, a sua imagem. Porque estava travando aqui, apareceu você travando aqui. Agora eu consigo te visualizar normalmente. Aqui, inclusive, Ranodel está informando que na cidade dela as vagas foram gerais, né? Corre-se o risco nas vagas gerais, né, de entrar só mulher, porque as mulheres geralmente em concursos, né, elas se dão bem melhor do que os homens, né? São mais inteligentes. Eu geralmente as vagas são como tem mais homens, acaba entrando mais eles mesmos do que as mulheres, né? Entra ali 2, 3, porque os homens a concorrência é muito maior com eles, né? Porque eles Pelos são mais. interessados. Isso mesmo. Então Alguns, isso é muito relativo. porque alguns concursos, né, de mérito intelectual para juiz, promotor, quando é vaga geral, a gente percebe que as mulheres largam na frente, né? São, assim, eu acredito que em questão da dedicação, né? Mas os homens, pelo que eu tenho visto aí dos concursos, estão também nos primeiros lugares. Eu acho que acredito que é de acordo com cada cargo específico, né? No caso, para promotor, juiz, de repente as mulheres acabam estudando um pouco mais, mas nessas carreiras policiais, geralmente é os homens que estão nas primeiras colocações, porque até pela questão do número, né? Muito mais homens prestando do que mulheres mesmo. E aqui entrada única, guarda aí. E qual o ano de criação de Não vocês? entendi. Entrada única. E como é que se dá a ascensão? Quais são os cargos? Inicia, isso também é relativo, porque algumas cidades são segunda, já inicia a segunda classe, aqui em Campinas é terceira, segunda, primeira, aí classe especial, classe distinta, inspetores, superintendentes, subcomandantes e comandantes. Na verdade, é um só, né? Comandante e um subcomandante. E é com De entrada cidade única. para... Isso. Interessante. Aguiar, na rua, eu te pergunto, eu até já sei um pouco a resposta, né? Você, nesse período que você está na guarda, você já se sentiu desprestigiada, não por colegas, mas por cidadãos, em ver uma mulher envergando uma farda policial? Você e se você puder relatar aqui também, fique bastante à vontade. Então, Luciano, eu sempre falo, né? Até na questão de o pessoal pergunta se tem muito assédio na rua, eu falo que os olhos veem aquilo que ele quer, né? Então, né? Principalmente no patrulhamento ostensivo, quando a gente está focado e direcionado o olhar para as coisas realmente que são relevantes, né? Por exemplo, o indivíduo que está caminhando com volume na cintura ou a placa de um veículo, a gente não vê determinadas coisas. Ou se vê, se inicia alguma situação, você já passa a vista e olha para o que importa. Então, a gente acaba tendo que ter esse olhar de o que realmente importa. Então, nessa questão de assédio, eu acabo, por si só, eu acredito que não sofro muito essa questão, até porque eu trabalho em uma barca, né, com no mínimo 3, geralmente estamos em 4, então acaba gerando um respeito, assim, né, na hora que desembarca todo mundo,
aquela coisa, né, do ostensivo ali. Então, e nesse período também a gente tá de máscara, de roupa, então não dá nem para ver a gente direito. Eu acho até ótimo. Eu tô, Mas eu estava perguntando até mais no sentido, mas é interessante você esclarecer, de talvez o indivíduo estar sendo abordado, né, de ver uma mulher, de fazer uma piadinha em relação, né, a ver uma mulher fardada, não no sentido do assédio em si, né, de estar jogando uma piadinha, de talvez, numa determinação que você dá por ser mulher, ele talvez não dê tanta credibilidade. Você percebe isso ou não? às vezes sim, às vezes não. O que acontece? Quando você está trabalhando nessa área, a sua postura, ela conta muito, né? A forma como você se direciona a fala, né, com esse abordado, é bem específico, né? Boa tarde, o documento. Então, o seu tom de voz, a forma como você se dirige, isso já mostra ali um profissionalismo, né? E de repente, quando se fala ou se tem uma postura diferente, a gente usa de um tom, né? Você quer colaborar com a gente, quanto mais rápido você colaborar, mais você vai ser né, liberado para fazer seus afazeres. Então, no primeiro momento, se tem alguma situação, acaba a pessoa, né, se toca, né, e entende ali que está falando com um profissional, não com pessoas que estão ali para brincadeira. Então, eu acho que o que contribui muito não ter mais situações dessa é a forma como você conduz aquela abordagem, na verdade. Em Campinas, mais precisamente, em relação à integração entre as forças, há um trabalho conjunto? Você poderia apontar algum projeto específico, alguma operação, alguma situação em que você, de fato, percebeu a questão da harmonização, né, de um projeto de colaboração entre as instituições? Aqui em Campinas, não só em Campinas, mas percebo, né, em outros municípios também, que há uma integração, né, de fato, entre os órgãos de segurança pública. A Guarda Municipal de Campinas, por exemplo, trabalha em conjunto, né, com a Polícia Civil, com a Polícia Federal. Temos o aeroporto aqui de Viracopos, né, que existe sempre quando precisa de cães farejadores. O Canil aqui de Campinas é referência, né, nessa ação. Com a Polícia Civil também em busca e apreensão também, e assim como com a Polícia Militar, né? A gente faz operações conjuntas na região do centro de Campinas e demais regiões. Então, a gente consegue fazer esse trabalho conjunto e integrado e de forma eficaz. E quem ganha com isso, na verdade, é a população, né? A gente percebe, eu às vezes converso com alguns colegas policiais penais, né, ainda mais de estados, né, em relação à questão da formação, né, lógico que são, dependendo da cidade, são guardas que com efetivo um pouco reduzido e talvez seja muito complicado você criar uma academia, né, para que haja formação. Então, a gente percebe também que há, ainda mais nas guardas mais novas, né, os instrutores são integrantes de outras forças, né, da Polícia Militar, da Polícia Civil, e, obviamente, isso promove uma certa cooperação, né, entre os atores. Né? No caso de vocês têm uma academia própria? Temos uma academia própria e, inclusive, forma guardas de outras regiões, né? Temos bastante instrutores credenciados, né? Instrutores de tiro credenciados pela Polícia Federal e são extremamente competentes, de forma que outras cidades procuram a cidade de Campinas para que formem esses guardas por ter já essa estrutura. Eu até estava falando aqui na live que a gente fez com o comandante Braga, né, da minha experiência, como eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado e meu doutorado fora,
Então, conheci muito as polícias municipais da Espanha, de Portugal, até porque o meu estudo centrou-se na mediação policial e eu encontrei um local muito interessante para estudar, que foi a cidade de Vila Real, na Espanha, onde a Guarda Civil, onde a Polícia Municipal, né, a Polícia Local, que ele chama de Vila Real, que é uma polícia municipal, eles criaram um trabalho muito interessante de mediação policial, inclusive criaram uma cátedra dentro da universidade, na Faculdade de Direito, tendo à frente uma doutora em Direito, criaram uma cátedra de mediação policial. Inclusive, o Fórum Mundial de Mediação tem essa cidade como a capital mundial da mediação. E na Espanha, quem conduz isso de maneira magnífica são as polícias municipais, que é um trabalho muito interessante junto à comunidade, né? Quando a gente estuda também policiamento comunitário, polícia comunitária, a gente percebe que uma das questões precípuas, né, desse tipo de policiamento, dessa filosofia, é a questão da proximidade do agente de segurança pública com as autoridades locais, né, com o prefeito e com a comunidade, né? Como as polícias militares, obviamente a gente está falando aí de estados, né, com uma vasta área, né, territorial, que de certa forma fica muito complexo e muito difícil para que a polícia militar tenha capilaridade suficiente para atuar ali junto à comunidade, né? Então a doutrina aponta de maneira muito adequada essa questão da necessidade. Aqui no DF é bem diferente, porque nós somos uma cidade muito pequena e temos um efetivo, né, razoável, de quase 10 mil homens, né? Mas há estados que a gente percebe que, de fato, né, não há polícia para estar em todos os locais, obviamente, a gente sabe disso, né? Mas na Europa eu percebi isso de forma muito acentuada, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, Aguiar, é porque nós percebíamos que tanto a questão do fardamento, do uniforme e também das viaturas, elas eram mais novas e melhores do que das polícias nacionais, no caso da Europa, né? E isso me chamou muita atenção. Até conversava com alguns colegas policiais nacionais e eles, né, até chateavam, pô, eles estão melhores do que a gente em termos de meios, né? Também eram responsáveis pela questão de trânsito, né, de notificações. E a prefeitura ela consegue fazer um trabalho interessante, né, equipando essas guardas municipais, né? E uma outra coisa que eu gostaria de mencionar, outra questão, inclusive citei na live que a gente fez com o comandante Braga, né, uma doutora da Universidade de Coimbra, onde eu estudei, inclusive foi ministra do Supremo Tribunal de Justiça português, né, o Tribunal Constitucional, e ela tem uma obra fantástica sobre, inclusive intitulada A Questão das Polícias Municipais, né? em que ela faz um estudo na Alemanha e em alguns países europeus, e ela coloca em foco também essa questão como eu posso dizer, dessa não... como é que eu estou querendo procurar aqui um termo para utilizar, dessa não recepção, às vezes, que, por exemplo, a Polícia Militar ou a Polícia Civil tem em relação ao trabalho das guardas municipais. Lá também há essa discussão, né? Então, eu percebo que isso não é só aqui, né? Quando a gente... eu já tive a oportunidade de estar no Congresso Nacional no debate sobre termos circunstanciados, ciclo completo de polícia, e aí você vê o delegado da Polícia Civil falando, você vê o oficial das polícias militares, e a gente percebe que, na verdade, o debate é porque ninguém quer abrir espaço de poder, né? E, na verdade, quando a gente percebe onde fica o cidadão e a sociedade nessa discussão, a gente percebe que não é bem percebida, né? Então, por isso que eu me preocupo muito e sou um apaixonado pela ciência policial e tento dar o meu contributo para a gente refletir, e não é à toa que fui convidado para ser o editor-chefe da editora Última Raça, que é uma editora que ela já nasceu
com uma linha editorial bem definida, uma editora conservadora, e que prioriza a publicação de livros na área das ciências policiais, da segurança pública e áreas correlatas, né? Então, Luciana, essa questão que você mencionou, eu acho que é dos diferenciais da Nação Azul Marinho em relação a esse trabalho local, né? Essa polícia de proximidade, podemos dizer assim, né? Porque a gente está falando, muitas vezes, de homens e mulheres que nasceram naquele local, ou, no mínimo, tem algum parente ali. Então, dá para fazer um trabalho diferente, né? Porque tem uma certa intimidade. Uma coisa é alguém fazer um serviço na sua casa, outra coisa é você fazer na sua própria casa. Então, a diferença, né, da participação do município na segurança pública é exatamente essa. São homens e mulheres que muitas vezes moram naquela região, que têm um certo apreço, que têm um certo conhecimento. E outra questão também é a questão, né, de se tratar ali do município. Esse servidor, do início da carreira dele até o final, ele vai se manter ali dentro do próprio município, né? Quando a gente fala de um órgão estadual, ele pode, muitas vezes, trabalhar em um município, né, a gente falando de estadual, trabalhar em um outro, como acontece, e depois pedir solicitação e voltar, né, fazer essa solicitação e voltar para a cidade dele de origem, diferente dos guardas municipais. Eles iniciam ali na cidade dele e terminam suas carreiras ali. Então, não tem como esses servidores não conhecer aquele local, não conhecer as necessidades, as dificuldades, né? Às vezes pode até morar num município do lado, mas não tão distante. Então, isso faz com que o nosso trabalho seja direcionado, né? Seja voltado mais para essa polícia de proximidade e de forma que a população se sinta mais à vontade, né? Com essa convivência do dia a dia com esse servidor público, de forma a participar, né, da segurança pública. Como o próprio artigo da Constituição Federal, né, fala que a segurança pública é um dever do Estado e um direito de responsabilidade de todos, essa sociedade ela passa a contribuir, e esse é o objetivo maior, né, que essa sociedade participe da segurança pública de forma a denunciar e já dando essa dica e lembrando para que a população faça essas denúncias, que muitas vezes, né, na maioria das vezes, não precisam serem expostos, né, pode ser uma denúncia anônima, e desse modo a gente pode contribuir para que a gente tenha uma qualidade melhor na segurança pública, né, onde o agente de segurança pública e a população trabalham em conjunto, onde todos participam, para que a gente tenha uma segurança pública muito melhor. Raquel, eu fiquei surpreso quando o comandante Braga me disse que existem polícias municipais que não usam arma, né? Assim, isso me causa um espanto, assim como tem a discussão a respeito, aqui nós temos no DF os agentes de trânsito, e é inconcebível, pelo menos do meu ponto de vista, um agente de segurança pública que está trabalhando à noite, né, correndo o risco de realizar uma abordagem num veículo que acabou de ser furtado, né, que tenha indivíduos ali em fuga e um agente de trânsito vai fazer uma abordagem sem uma arma. Isso é um absurdo no meu ponto de vista. E quando ele me falou, isso me chamou muita atenção. E pensando dentro daquilo que a gente pode falar do fenômeno que, infelizmente, tem ocorrido no Brasil, né, com mais frequência, que é o fenômeno do novo cangaço, né? Que são quadrilhas, bandos que entram em determinadas cidades provocando terror. E aí você imaginar que existem forças de segurança desarmadas, ou se estão armadas, não estão armadas suficientemente preparadas para fazer frente a bandos, né, que estão armados com fuzis
Então, eu imagino que há necessidade de se repensar a questão do porte e das armas que os guardas municipais, né, as polícias municipais no Brasil possuem, em virtude do risco que eles correm, né, estando nas ruas e se defrontando com ocorrências envolvendo fenômenos como esse do novo cangaço, né? Sim, Luciano, e a gente até tem a visão e o pensamento, não tem como a gente dar segurança se nós não temos segurança. A gente não tem, muitas guardas, muitas vezes não tem treinamento suficiente, isso é a realidade de muitas guardas pelo Brasil, não tem equipamento, treinamento, armamento. Então, como a gente vai dar segurança sem ter segurança? E pensando nessa ótica, a gente tem que lembrar de uma questão. Quando o prefeito investe, né, na Guarda Municipal, ele está não só investindo na segurança pública, mas também está investindo na saúde e está investindo na educação, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Se não tem segurança o suficiente, como que esses professores vão dar aula com qualidade, né? Com se sentindo confiante? Como que esses profissionais da saúde vão se sentir confiantes? E um exemplo disso foi nesse período da pandemia. As guardas municipais desempenharam um trabalho de excelência, fazendo a segurança desses profissionais da saúde, né, de modo que, porque as pessoas estavam aterrorizadas, né, assustadas com essa questão do Covid-19, os postos, pelo menos foi uma realidade aqui de Campinas, acredito que em outros municípios não foram diferentes, né, os postos cheios, os profissionais com medo, porque a pessoa que estava ali sendo atendida, né, ou querendo atendimento, não era da forma que queria, rapidamente, estavam lotados. E quem fez esse trabalho de segurança pública, né, quem fez esse trabalho de proteger esses servidores da saúde, foi os guardas municipais. A gente percebe que nos municípios, né, onde tem guardas municipais, é motivo de destaque, porque a gente está falando de servidores que desempenham as suas funções com muita dedicação. Então, é um olhar que a questão da política precisa ter, né? Os prefeitos precisam investir, né, cada vez mais, né, nas guardas municipais, em treinamentos, em armamento. Isso tem mudado um pouco, né? A gente já tem passado aí por algumas melhorias, mas que se precisa de cada vez mais. Infelizmente, a gente não precisa ir muito longe, porque quem é da guarda às vezes vê, tipo, por exemplo, o Nordeste ainda muitas guardas não são armadas, mas aqui do lado também, na nossa cidade, no nosso estado, né, próximo, tem guardas ainda que não são armadas, né? Por exemplo, Santos, recentemente que foi ter arma. A gente está falando de uma cidade litoral, né? Uma cidade onde tem muito turista, então vem pessoas de fora, pode ter aquelas questões, né, dos ilícitos, porque tem turista, se tem turista, tem gente querendo se aproveitar dessa situação. E como que essas guardas ainda não são armadas? Então é preciso ter realmente esse olhar, e são seres humanos, né? Que para defender alguém precisa, no primeiro momento, se sentir seguro para poder oferecer essa segurança para o terceiro. Perfeito, Aguiar. A gente já caminha para o fim, porque o Instagram ele é nada democrático, né? Com uma hora ele corta a nossa live. Então, eu gostaria de agradecer imensamente aqui a presença da Aguiar. Tem um trabalho excelente junto à sua força e também tem um trabalho nas redes sociais. Até convido os colegas a encaminhar o convite, já que o Instagram da GMF Aguiar ainda não é aberto, né? Embora eu já até falei para ela que a sociedade vai ganhar com a abertura do Instagram dela, que ela tem muito a entregar. E gostaria de agradecer também os nossos colegas que nos acompanharam nesta noite. A gente estava debatendo aqui uma temática interessante, que é mulheres na segurança pública, e também falando de outros temas correlacionados às nossas guardas municipais. Agradecer imensamente a presença de todos. Lembrando que a live ficará aqui no IGTV, já peço para que os senhores possam divulgar, e também estará
disponível no canal da editora Última Raça no YouTube. Lá temos quase 100 lives que a gente realizou nesse período de pandemia, sempre falando sobre ciência policial, segurança pública e áreas correlatas, e convidando pessoas como a Aguiar, né, que são apaixonadas pela polícia e que podem, de certa forma, ampliar o debate e a reflexão sobre essas questões que interessam a sociedade, especialmente no que pertinha à questão da prevenção da violência e da criminalidade. Aguiar, um minuto final para que você possa se despedir aí dos nossos seguidores. Muito obrigado, viu, pela colaboração aqui no canal Última Raça. Muito obrigada. E os assuntos são muitos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o poder de atuação das guardas municipais, isso é tema de muita dúvida ainda de muitos. Temos a Lei 13.675, sancionada recentemente em 2019, que traz aí os órgãos de segurança pública, né, no sistema integrado aí do SUSP. Temos a Lei 13.022, sancionada em 2014, né, que trouxe aí propriamente a competência, o Estatuto das Guardas Municipais. Quem quiser conhecer, essa lei está disponível. Você que queira fazer parte, ser um guarda municipal, contribuir com a população, né, fazendo a sua parte, venha fazer parte com a gente, vamos trabalhar juntos. E, desde já, Luciano, muito obrigada, né, pelo convite. O meu canal também está aberto, né, minha página do Instagram para você, para suas postagens, e agradecer em nome dos meus colegas, né, essa parceria, né, você que é um policial militar, nós aqui que somos guardas municipais, e o objetivo é esse mesmo, esses trabalhos conjuntos, porque juntos somos sempre mais fortes. Muito obrigado, minha amiga. Fosse honra. Até a próxima. Até a próxima.